So, good evening all. Good evening. Right, God, that you've come along tonight. Obviously, a little bit different tonight because we've got the invasion of the Brazilians. Now, obviously, we didn't want to miss the opportunity to hear from Pastor Altair and Sister Ruth, if she so wishes, to talk about the revival in Brazil, because Pastor Paul took us how many weeks? 9 weeks talking about revivals in different parts of the world at different times. And we just thought we can't let this opportunity pass where we've got someone who actually lived through a revival and is still here to tell the tale. Praise God. But he actually came to Christ during the time of the revival in Brazil. And he's going to tell you all about it shortly. So, let's get cracking. Let's start with a word of prayer and then we'll go straight into it. So, Father, we just want to thank you tonight, Lord, for this opportunity. Lord, that you provided us, Lord. Thank you for bringing Ruth and Altair to be with us, Lord. And, Father, just pray that you will stir our hearts tonight, Lord. Bring to his memory, Lord, all those times, those experiences, Lord, the lessons, Father, Lord, that we can glean from him, Father God. Lord, we just want to praise you. You know, our own hearts long to see a move, your move in this land, Father God. So let it just inspire us tonight, Lord, and build us up, God, on our most holy faith. In Jesus' name. Amen. So, he's going to speak for a short time, alright? And I'm going to attempt to translate. And then we'll open it to questions and answers. But he may have 1 or 2 questions for you too. Alright, if we sit, is everybody okay with that? Can you see alright? Praise the Lord. It's like being on Mastermind. Bless the Lord. Got revival. Engine behind me, yeah. But praise God. So, Pastor Altair, por favor. Pode começar a falar. Ok. Avivamento Revival é algo que Deus planejou desde a saída do Egito. is something that God planned since when they left Egypt. The people of Israel left Egypt. Nós às vezes pensamos que avivamento é coisa do Novo Testamento, mas não. We sometimes think that revival is something in the New Testament, but actually it's not. No Velho Testamento nós tivemos vários avivamentos. In the Old Testament we have various revivals. Nós vamos fazer aqui um apanhado de datas, só para nós entendermos que o avivamento estava no plano de Deus desde o Êxodo. I'm just going to share some dates, some dates with you, just to show you what I mean by revival being in God's plan since the Exodus. Hoje de manhã o Júnior falou alguma coisa lá na outra igreja sobre isso. This morning, Pastor Junior, he spoke about this in the other church he was preaching at in Alvin Street. Vocês se lembram que Deus falou com Moisés que eles deveriam comemorar a Páscoa na saída do Egito? Do you remember that God said to Moses, the people need to remember or celebrate the Passover when they leave Egypt? Está lá no capítulo 12 de Êxodo. It's in chapter 12 of Exodus. E então o Senhor falou, olha, vocês vão comemorar a Páscoa no 14º dia do mês. So the Lord said, you've got to celebrate the Passover on the 14th day of the month. E eles então celebraram a Páscoa e naquela mesma noite eles saíram do Egito. And so they celebrated the Passover, and on that same night they were able to leave Egypt. Aí a Bíblia diz um pouco mais na frente no livro de Êxodo que quando no primeiro dia do terceiro mês Fala de novo, você vai ter que ser mais curto. a Bíblia diz lá em Êxodo, The Bible says in Exodus que no primeiro dia do terceiro mês, that in the first day of the third month, desde a saída do Egito, since they left Egypt, eles chegaram no Sinai. they arrived at Sinai. Quantos dias nós temos aí? How many days have we got since they're Dia 14, leaving?
until they arrived at Sinai. até o dia 30. From 14th day of the month until the 30th day of the month, Nós temos aí 15, 16 dias. we've got this 16 days. Ok? 16. Mais 30 dias, Another 30 days, 46. 46. Ok? No terceiro dia, On the third day, 46, 47, 48, 49. 46, 47, 48, 49. Então, 49. quando fez 49 dias que eles saíram do Egito, o Senhor os chamou para o Sinai. So after 49 days of leaving Egypt, the Lord called them to Mount Sinai. E no amanhecer do 50º dia, Deus desceu com fogo no monte de Sinai. And on the 50th day, remember Shavuot, the 50th day, the Lord descended upon Mount Sinai in fire. E o povo se encheu de temor. And the people were filled with fear. Então Deus falava com Moisés, So God spoke to Moses. Moisés respondia para Deus, Moses responded to God. Moisés falava com Deus, Moses spoke with God. Deus respondia para Moisés. And God responded to Moses. E o povo, com medo, disse, não, nós não queremos falar com Deus. And the people were saying, no, we don't want to speak to God. Deus fala com você e você fala conosco. God speak to you, Moses, and then you tell us what he's saying. Ok? Okay? Quantos dias? How many days? 50 dias. 50 days. Okay. After leaving. Yeah. Então, o Cordeiro da Páscoa é a figura de quem mesmo? So the lamb is the prefiguring who? Who does the lamb, the Passover lamb represent? Jesus. Figura de Jesus. Jesus, the figure of Jesus. Então guarda isso. Guarda Remember isso. this, remember this. Ok. 50 dias 50 days depois after da morte de Jesus, the death of Jesus, o que aconteceu? what happened? You should all know this. Pentecoste. Pentecost. Pentecost. Ok? Será que é coincidência? You think it was a coincidence? Ou é plano? Or is it planned? Plano perfeito. Perfect plan. 50 dias depois que saíram do Egito, 50 days after leaving Egypt, o fogo desceu no Sinai. the fire descended upon Mount Sinai E mudou a visão dos filhos de Israel sobre Deus. and changed the vision of the sons of Israel about God. Eles tinham visto as 10 pragas, They'd seen the 10 plagues, eles tinham feito a Páscoa, they'd seen and participated in the Passover. Deus havia aberto o Mar Vermelho, God had opened the Red Sea. em cima deles tinha uma nuvem de fogo durante a noite e uma nuvem de fumaça durante o dia, And during the day they had a pillar of cloud, and during the night they had a pillar of fire over them, até chegar no Sinai. until they arrived at Sinai. Mas eles não tinham ouvido a voz de Deus. But they hadn't heard the voice of Eles God. não tinham sentido o Shekinah, They hadn't felt or experienced the Shekinah glory, a presença de Deus. the presence of God. Então, avivamento é presença de Deus. So revival is about the presence of God. Aí Moisés então começou mandou o povo descer do monte, And so Moses, mandou o povo voltar para as tendas he sent them away from the mountain back to their tents, e estabeleceu relacionamento. and he established a relationship. Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo. God spoke to Moses, and Moses spoke to the people. Deu certo ou não? What did that work? Did it work? Não deu certo. It didn't work. Quando ele desceu para as tábuas do mandamento, When he came down the mountain with the tablets, the stone tablets of the law, o povo estava prostituindo. the people were prostituting themselves. 3.000 pessoas morreram. 3,000 people died. Foi terrível. It was terrible. Então, o avivamento So revival é Deus falando diretamente com o seu povo. is God speaking directly to his people. O grande fato, a grande verdade de um The avivamento great truth of a revival é que Deus não fala só do púlpito mais. is that God doesn't just speak from the pulpit. Deus fala no meio do povo. God speaks in the midst of the people. Mas nós somos muito acomodados. But we are very comfortable. Nós gostamos de ouvir um bom sermão. We like to hear a good sermon. Então o pastor vem dar uma boa palavra e nós ficamos felizes. So the pastor comes and he gives you a good sermon, and then we're happy. E isso também Deus planejou. And this God also planned. Quando Deus falou com Moisés, When God spoke to e Moses, o Moisés disse, eu não falo bem, eu
sou de palavras pesadas. Moses says, oh, but I don't speak very well, I stutter and so on, no problem. Deus disse, então eu vou falar com você e você vai falar com Arão. And so God says, right, well, I'm going to speak to you and then you're going to speak to Aaron. E o Arão vai ser a boca de Deus para o povo. And Aaron's going to be the mouth of God for the people. Então um pastor cheio do Espírito é muito importante. So a pastor full of the Spirit is very, very important. Quando você vai para a igreja e tem conteúdo, é muito bom. When you go to a church and you've got content, a good message, a good strong sermon, it's good, it's important. Isso é muito bom. Mas Deus quer falar direto com o seu povo. Well, God wants to speak directly to His people. O princípio do amor de Deus é comunhão. The principle of the love of God is fellowship. É relacionamento. Relationship. Lá no Éden, na viração do dia, o Senhor ia conversar com Adão. In Eden, at the end of the day, in the afternoon, God would come and speak to Adam. E o pecado que separou Adão de Deus foi a maior catástrofe do Velho Testamento. And the sin that came and separated man from God became the worst catastrophe. Porque quebrou a comunhão. Because it broke that fellowship, that communion. Então, avivamento é a presença de Deus. So the revival is the presence of God. Amen. Deus comunicando diretamente conosco. God's communicating directly with us. Através do pastor Through the pastor. e pessoalmente também. And personally as well. Então, como deve ser um culto? And so how should a service be, as we call it? Culto na igreja. A church service, what should that be like? Durante a semana, Deus fala com você na sua casa. During the week, God speaks with you at home. E quando você vem para a igreja, seu coração está ardendo. And when you come to church, your heart is ablaze. E durante a semana, Deus fala com o pastor lá na casa dele. And during the week, God speaks to the pastor in his home. E quando ele vem para a igreja, o coração está ardendo. And when he comes, his heart is ablaze. Então o povo se reúne. So the people come together. E aí acontece aquilo que Paulo falou aos Coríntios, capítulo 12. And then that happens what Paul spoke about in 1 Corinthians chapter 12. Tem língua estranha. You know, one has a tongue. Outro tem uma palavra profética. One has a prophecy. Outro tem uma revelação de One has a Deus. revelation from God. Outro tem interpretação de língua. One has an interpretation of the tongues. E então tudo acontece So everything happens para edificar a to igreja. edify the church. Ok? Okay? Atos capítulo 1, versículo 6 em diante. Acts 1, 6 and going on. É um momento muito especial. It's a very special moment. Os discípulos já tinham visto Jesus ressuscitado. The disciples had seen the resurrected Jesus. E eles tinham andado com Jesus 40 dias depois da ressurreição. And then walked with Jesus for 40 days after the resurrection. E agora chegou a hora de Jesus ir. And now it was time for Jesus to leave, to go. Então ele foi para o Monte das Oliveiras. So he went to the Mount of Olives. E lá ele, antes de subir ao céu, And before he ascended to heaven, ele deu as últimas he orientações. gave the last orientations, instructions. E ele disse, vocês fiquem em Jerusalém, And he told them, you stay in Jerusalem porque vocês vão ser revestidos de poder. because you're going to be clothed with power. Lá tinha 500 pessoas. There were 500 people. Quantas foram para Jerusalém? How many of them went to, there were 500 testimonials, esta expressão, né? 500 que estavam no monte, no dia que Jesus foi. Oh, okay. 500 were there when Jesus ascended. Quantos voltaram para Jerusalém? Quantos foram para Jerusalém? How many returned to Jerusalem? No dia de Pentecostes estavam quantos lá? On the day of Pentecost, how many were there on the day of Pentecost? 120. 120. Mas não era 500? Well, wasn't there 500 witnesses? 500 viram Jesus subir. 500 saw him ascend. Só 120 estavam na reunião de oração. Only 120 was in the prayer meeting. E os outros? And what about the rest? 280? 280. Não, 380. No, 380. 380. 380. 380 não foram. 380 didn't go. Só 120. Only 120. Mas eles viram Jesus subir ao céu. They saw Jesus ascending, Mas não foram para a reunião de oração. but didn't go to the prayer meeting. Eles são iguais a nós. They're like us. Não mudou nada.
Nothing's changed. E eles viram Jesus glorificado. And they saw Jesus glorified. Eles viram Jesus ir para o céu. They saw Jesus ascend. Mas eles não foram para a But they reunião. didn't go to the prayer meeting. E o que é que esses 380 disseram? What did these 380 people say? O que é que eles disseram para Deus com essa atitude? What were they saying to God through their attitude? Nós não queremos isso. Well, we don't want this. Nós vamos cuidar da nossa vida. We'll go and do our own thing. Essa frieza espiritual This spiritual apathy é a mesma que aconteceu lá no Sinai. is the same that happened on the Sinai. Eles viram o monte pegar fogo. They saw the mountain become full of fire. Eles ouviram a voz poderosa de They Deus. heard the powerful voice of God. Eles ficaram atemorizados. They were frightened. Mas depois eles But desistiram. later they gave up. Entende? You understand? Nós temos um problema, Robert, que ninguém é calvinista. Acho que não. Nós temos um grande problema na teologia. Talvez um outro. Hã? Talvez um Não tem outro. Mas problema. não. Okay. Nós temos um grande problema na teologia. We've got a big problem in theology. É que surgiu no final da Idade Média, no final não, no começo da Idade Média, At the beginning of the Middle Ages, uma doutrina de que Deus já predestinou todas as coisas. a doctrine emerged that said that God has predestined everything, determined everything. E que tudo vai acontecer exatamente como Deus quis. And everything would happen exactly how God determined. Isso é mentira. That's wrong. Sabe por quê? Why? You know why? Porque onde tem relacionamento, Because where there's relationship, tem dois lados. there's two sides. Se um só determina tudo, não é relacionamento. If one of the sides determines everything, that's not relationship. Então, soberania So sovereignty não é tirania. is not tyranny. Tirania é quando um decide tudo, Tyranny is one where one decides everything. e soberania And sovereignty é quando tem is when you have one que tem capacidade who's got the capacity para resolver qualquer situação, to resolve any situation, porque ele nunca vai ser apanhado de surpresa. because he'll never be caught out by surprise. Este é o nosso Deus. This is our God. Por isso que está escrito lá em 2 Crônicas 7,14. That's why it's written in 2 Chronicles chapter 7. Se este povo que chama pelo meu nome If my people who are called by my name abandonar os seus will pecados, leave their sins, humble themselves, that's it, turn from the wicked ways, eu I vou sarar a terra. will heal their land. E se esse povo que chama pelo meu nome não se arrepender dos seus pecados? And if these people don't repent of their ways and change, Eu não vou sarar a terra. I won't heal the land. Na mão de quem está a condição? In whose hands is the condition? Na mão de Deus ou na mão do povo? In the people or in God's hands? Por que aqueles 380 não receberam o batismo do Espírito Santo? Why do those 380 people not receive the baptism of the Holy Spirit? Porque não ficaram em Because Jerusalém. they didn't stay in Jerusalem. Então, o relacionamento com Deus So relationship with God, tem duas vias. there's two ways. Uma que vai e outra que vem. One that goes, one that comes. E à medida que nós vamos nos relacionando com Ele, And the measure in which we relate with Him, então Ele vai mudando o nosso coração. He's going to change our hearts. Porque Ele nunca é apanhado de surpresa. Because He's never caught out by surprise. Então, quando você quer, So when you want, Ele quer. He wants. Quando você não quer, When you don't want, Ele continua querendo. He still wants. Mas Ele não te obriga. But He won't obligate you. Porque a relação é de amor. Because relationship is a love relationship. Então, essa coisa que Deus predestinou tudo é uma mentira lá na Idade Média. This idea that God predestined everything is a lie from the Middle Ages. Deu para entender? Did you understand? Então, nós somos cooperadores. So we're cooperators. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios. The Apostle Paul speaks to the Corinthians. Nós somos cooperadores. We are cooperators. Deus nos deu o privilégio God's given us the de privilege participar ativamente do reino. to participate actively in the kingdom. E à medida que nós vamos participando do reino, Ele vai nos batizando no Espírito Santo. And the extent to which we participate in the kingdom, He baptizes us in the Holy Spirit. O Robert pediu para eu contar a minha experiência.
Robert asked me to speak about my experience. Então eu vou contar a minha experiência. So I'm going to share with my experience. Me permitam, por favor. Please permit me. Ok. No ano de 1968, In 1968, 1968, o poder de Deus caiu sobre a igreja presbiteriana no Brasil. the power of God fell upon the Presbyterian Church in Brazil. Por que aconteceu isso? Why did that happen? Porque grupo de pessoas começou a buscar o batismo do Espírito Santo. Because a group of people in the church began to seek God for the baptism in the Holy Spirit. Então Deus começou a batizar as pessoas no Espírito Santo. So God began to baptize people in the Holy Spirit. Explica aqui, é tradicional. Igreja tradicional. Because the Presbyterian Church was traditional and didn't believe in the gifts of the Spirit and the baptism of the Holy Spirit. Era uma igreja muito fria. It was a very cold church. Traditional. A igreja presbiteriana nem sempre foi fria. The Presbyterian Church wasn't always cold. Porque Simonton, because yeah, Simonton, I think his name, yeah, go on. Que foi dos Estados Unidos para o Brasil fundar a igreja presbiteriana. This man that went from the United States to Brazil to start the Presbyterian Church. Ele era resultado do avivamento nos Estados Unidos. He was a result of the revival in the United States. Ele foi impulsionado pelo Espírito Santo a ir ao Brasil. He was compelled by the Holy Spirit to go to Brazil. Então, quando ele sonhou a igreja presbiteriana no Brasil, ele sonhou uma igreja avivada. So when he dreamt about the Presbyterian Church in Brazil, he was dreaming about a revived church. Mas como os 380, o povo não atendeu tanto. But like the 380, these people didn't really want that. Então o grande problema da igreja não é a minoria, é a maioria. So the biggest problem in the church is not the minority, but the majority. Simonton fez trabalho muito bom no Brasil. Mr. Simonton, he went to Brazil and did a very good work. Ele plantou a Catedral Presbiteriana no Rio de Janeiro. He planted a church called the Presbyterian Cathedral in Rio de Janeiro. Ele estabeleceu a escola bíblica dominical. He established a Sunday school there. Junto com outro missionário, ele plantou uma sociedade bíblica. With another missionary, he established a Bible society. Ainda não imprimia a Bíblia, mas trazia em português e distribuía. They didn't print the Bible yet in Brazil, but they had them sent and he distributed them. E logo depois eles criaram uma escola. And later they established a school, O Mackenzie. Mackenzie School it's called. E depois ele morreu aos 34, 35 anos. And then he died at about 34, 35 years old. Yeah. Mas ele deixou uma igreja boa. But he left a good church there. Mas a igreja foi se secularizando. But the church began to become worldly, secularized, worldly, como os 380. like the 380. Então a igreja estava muito fria. So the church was very, very cold spiritually. Os crentes estavam fumando. The Christians were smoking. Ia para a igreja só de vez em quando. And just used to go whenever they felt like it to the church, Achando que está tudo bem. thinking that everything was all right. Eu posso viver de qualquer maneira. I can live how I want to live. Mas grupinho pequeno But there was a small group começou a buscar o batismo do Espírito and Santo. began to seek God for the baptism of the Holy Spirit. Então, em 1968, So in 1969, caiu sobre a igreja presbiteriana. 68. 68. Whoa, 1968. Sorry. Caiu sobre a igreja presbiteriana. So came over onto the church, the Presbyterian Church No estado de São Paulo, in São Paulo. o batismo do Espírito Santo. Okay, the baptism in the Holy Spirit. The Lord poured out His Spirit upon that church. Pequeno grupo foi batizado. A small group was baptized. E assustou então os teólogos. And so it worried all the theologians. Porque eles diziam que os dons do Espírito cessou lá no Pentecostes. Because they said, oh no, the gifts of the Spirit had ceased with the early church. Então eles não conseguiam acreditar que aquilo era de Deus. So they couldn't believe that was from God. Quando a gente tem dúvida sobre alguma coisa, para quem que a gente pergunta? But when we've got a doubt about something, who do we ask about it?
Who do we go to ask? Tinha que perguntar para ele, é seu ou não mesmo? Yeah. Was to ask God, should have asked God, is this from you or not, God? Começaram a perguntar uns aos outros. And they started to ask each other instead. Dividiu a igreja em duas. Divided the church into two. Grupo achava que era de Deus, A part thought that it was from God, e o outro grupo achava que não era de Deus. and another part didn't think it was. Os que achavam que era de Deus era mais ou menos 70%. 70% que acharam. Achavam que não era de Deus. About 70% believed that it wasn't from God, E uns 30% achavam que era de Deus. and about 30% thought it was. Igual lá quando Jesus mandou para Jerusalém. Like that order to go back to Jerusalem from Jesus. E então esses 30% foram mandados embora da igreja. So the 30% that believed were expelled from the church. Então eles tiveram que deixar a igreja e foram reunir nas casas. So they had to leave the church and they began to meet in homes. E então começou a acontecer grande movimento. And so a big move of the Holy Spirit began. E havia nessa época duas igrejas presbiterianas tradicionais no Brasil. And there were two types of Presbyterian churches in Brazil at the time, traditional Presbyterian. A presbiteriana do Brasil, onde aconteceu isso, The Presbyterian Church of Brazil, where this happened, e a igreja presbiteriana independente. and the Independent Presbyterian Church. Porque a diferença entre as duas é que uma aceita maçonaria e a outra não. Oh, and the difference between the two, one of them accepted Freemasonry, the other one didn't. A igreja presbiteriana independente, The Independent Presbyterian Church começou a olhar assim e dizer, began to watch, began to observe, o que aconteceu lá? and start saying, look what happened there. Então eles começaram a ir lá naquele grupinho e olhar o que estava So they acontecendo. started to go to that little group, and watch and observe what was going on. E aí o Espírito Santo começou a batizar alguns deles. And the Holy Spirit began to baptize some of them as well. E eles começaram a ficar felizes. And they started to become happy. E eles então queriam que a igreja toda presbiteriana independente aceitasse. So they wanted that all of the Independent Presbyterian Church got this baptism. Mas a presbiteriana independente não quis. But the Independent Church didn't want it. Mas no começo não expulsou eles da igreja. But at the beginning they didn't expel the people for wanting it. E então eles foram ficando lá. So they were there, Em 1972, In 1972, a igreja presbiteriana do Brasil disse, não queremos mais vocês aqui. the Presbyterian Church of Brazil said to them, we don't want you in this church anymore. Então eles tiveram que sair também. So they had to leave as well. Aí eles criaram uma igreja So they created a church. e o nome dessa igreja era Igreja Presbiteriana Independente Renovada. So the name of this church was the Independent Renewed Presbyterian Church. E aquela que nasceu em 68 chamava Cristã Presbiteriana. And that one that was started in 1968 was the Christian Presbyterian Church. Então esses dois grupos começaram a se conhecer. So these two groups started to get to know one another. E em 1975, And in 1975, essas duas igrejas se juntaram. these two churches came together. Então nasceu a Igreja Presbiteriana Renovada. And so the Renewed Presbyterian Church was born, Da qual eu sou pastor até hoje. of which I'm a pastor until today. O Johnny viu isso. Johnny sings. O Johnny era da Presbiteriana Independente. Ele sabe disso. Johnny was part of this church in the past. Yeah. Lá na igreja presbiteriana dele também aconteceu. And it happened in the church that Johnny belonged to in Brazil as well. Aí nasceu a Mecro. Ok? Na igreja dele. Na igreja dela também, a Ruth. Ruth's church as well, same thing. Mas eu nesse tempo não estava na igreja. But at the time, I wasn't in the church. Eu era muito jovem. I was very young. Até os 17 anos, Until I was 17 years old, eu era do centro de Umbanda. I used to go to an Umbanda center, which is like occultic, witchcraft. Baixo espírito. Yes, like kind of a spiritism, an African spiritism. Baixo espírito. Não tem aquilo, mas eu usei. Ok, eu não vou falar disso, eu não gosto de falar disso. So I don't want to talk about the devil. He says, so I'm not going to go into details. Let's talk about Jesus. E então eu ganhei uma Bíblia. So somebody gave me a Bible. A minha avó era analfabeta My
grandma, she couldn't read, e ela ganhou uma Bíblia. and she was given a Bible, E ela sabia que eu gostava de ler. and she knew that I liked to read. Então ela me disse, olha, tem um livro aqui, So she said, "Oh, look, there's a book here. eu não sei ler, I don't know how to read it. quer levar para você? Do you want it?" Eu levei comigo. And I took it with me. E então eu encontrei um texto aqui em Apocalipse, So I found a text in the book of Revelation, é no capítulo 22, in 22, Revelation 22, versículo 15. verse 15. Está escrito assim. This is what's written. 22, 15. Yours. Oh, for without are dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie. That's what he read. Então eu entendi, eu estou do lado de fora. So I understood that I was outside Porque eu gosto de feitiçaria. because I liked witchcraft. Eu gosto de coisas do demônio. I liked things from demons. Então eu estou do lado de fora. So I understood I was outside, Mas as the scripture says. estou do lado de fora do quê? And I thought, well, outside from what? Outside of what? Aí eu li o versículo antes. And then I read the verse before. Aí o versículo diz que eu ia ficar do lado de fora da cidade santa. And I read from the scriptures that I would stay outside, I would be outside of the holy city. Então eu comecei a me preocupar com isso. So I started to get worried about it. E eu então comecei a ler a Bíblia. And I started to read the Bible. E quanto mais eu lia, mais eu queria. And the more I read, the more I wanted to read. E um dia eu estava na praça principal da minha cidade. And one day I was in the local town square in my town. Era um dia de sábado à noite. It was a Saturday night. E eu e meu irmão estávamos juntos. And me and my brother were together. E eu escutei um grupinho cantando e tocando violão lá no canto da praça. I heard a group who were playing the guitar and singing right in the corner of the square. Então eu fui lá ver o que estava So I acontecendo. went there to see what was going on. E eu comecei a gostar do que estava And I acontecendo. started to enjoy what was going on. E só que eles começaram a demorar muito. But that was going on and on Canta um, canta dois, canta and três. singing one thing and then the second one and the third one. E And eu resolvi desistir e fui para I embora. thought I had enough and I went. Aí alguém veio atrás de mim, tocou no meu ombro e disse, oh, And somebody came after me and said, "Oh." eu virei e ele me deu um folheto. I turned around and he gave me a pamphlet. Me disse, esse é o endereço da igreja. It says, "This is the address of the church. Você está convidado aí. You're invited to come." Na quinta-feira eu fui. On the Thursday I went. E assim eu comecei. And that's how I started. I started to go to the church. Aí uns 3 meses depois, And so 3 months later, eu já tinha abandonado o terreiro de Umbanda. I'd given up Umbanda, the occult. É, só que quando a gente abandona, But when we abandon it, sem Jesus no coração, without Jesus in the heart, é um problema. he was suffering a lot, under a lot of backlash from the devil. O meu primo que ia comigo lá, My cousin that used to, lá no centro, lá no my cousin that used to go to Umbanda with me, estava doente sobre uma cama he was sick on a sick bed, e o médico não encontrava doença. and the doctor couldn't find what was the matter with him. No sickness, couldn't find it. Eu não conseguia trabalhar. I couldn't work. Eu arranjava um trabalho, 2, 3 dias de trabalho eu mandava embora. Oh, I couldn't hold a job. I'd work for 2 or 3 days and then I got sent to Eu work. trabalhava o máximo, mas eu era It mandado. didn't matter how hard I was working, I just couldn't hold a job. Então eu estava muito triste. So I was really sad. E eu fui à igreja na quinta-feira. And I went to the church on a Thursday. E eu cheguei, depois que terminou o culto, And after the service, eu chamei o pastor, eu não sabia que ele era pastor, mas eu chamei. I called the pastor. I didn't know he was the pastor, but I called him. Eu disse, estou com um problema. And I said to him, "Oh, I've got a problem." Aí contei para ele And tudo isso. I explained all of this to him. Mostrei na Bíblia, Showed him the Bible. falei que eu era do centro I explained I was from the Umbanda. e que agora estávamos sofrendo muito. Meu primo estava em cima de uma cama muito mal. And I explained to him, we're suffering a lot. We've left Umbanda, we've suffering a lot. My cousin is sick on a sick bed. Eu falei, você poderia orar por ele? And I asked him, "Could you pray for my cousin?" E ele é um pastor desse tamanho. Assim. And he's a tall pastor. É lá da Bahia. In the north of Brazil. Ele olhou para mim assim, ó. And he looked at me like that.
Eu vou orar primeiro por você. And he said, I'm going to pray for you first. Porque você está muito pior do que ele. Because you're a lot worse than he is. Eu posso orar por você? Can I pray for you? Claro que pode. Of course you can. Of course you can. Morrendo de medo. I was fearing, I was full of fear. Frightened to death. Então ele pôs a mão na minha So cabeça he put his hand on my head e começou a orar. and began to pray. E aí os demônios tiveram que sair. And then the demons had to leave me. E aí quando terminou a oração, And when he finished the prayer, eu estava leve, I felt light, feliz, happy, com uma felicidade que eu não conhecia. with a joy that I hadn't felt before. Uma alegria que eu não sabia de onde veio. Yeah, joy I didn't know where it was from. Eu disse, mas isso é muito bom. But I said, oh, this is really good. Eu estava com um maço de cigarro aqui no bolso. I've got cigarettes in my pocket. Hã? Você tinha cigarro no Tinha. bolso? Talvez faixa, deixa Parecia que ele estava pesando uns 10 quilos. I felt like it was 10 kilos. His cigarettes in his pocket. Sem ninguém falar nada comigo, Without anybody saying anything to me, eu tirei do bolso e dei para ele. I took them out of my pocket and gave them to the pastor. Gente, eu não sabia o que era ser crente. I didn't know what it was to be a believer. Eu nunca tinha tido contato com a igreja. I never had contact with the church. Então, aconteceu porque Deus fez. This happened because God did it. Eu estava gostando da Bíblia. I was enjoying the Bible. Eu estava querendo conhecer. I wanted to know. E um dia na minha casa, And one day in my house, eu cheguei no Duncan. I arrived drunk. Antes de se converter. Antes. Before he converted. He turned up drunk at home. Yeah. E eu ajoelhei na minha cama para fazer a reza And a reza da Igreja Católica. So I knelt by my bed to do the Hail Marys. Hail Marys, because Catholic in Brazil, obviously. E quando eu levantei, And when I got up, eu falei assim, Deus, I said, God, se você existe, if you exist, faz alguma coisa. do something. Então tudo começou a acontecer. So everything began to happen. A reunião na praça, The meeting in the town square, a Bíblia na mão, Bible in my hands, o endereço da igreja. the address of the church. Deus estava atrás disso. God was directing this. Ele estava direcionando. He was directing it. Porque eu disse, eu quero. Because I said, I want it. Ah, você quer? Oh, you want? Então é isso que eu quero também. So God's saying, yeah, this is what I want for you as well. E começou tudo isso. And everything started E there. naquele dia eu estava tão feliz. And that day I was so happy. E dei um cigarro para o pastor. I gave my cigarettes to the pastor. Ele falou, você tem certeza? The pastor said, are you sure? Você não vai comprar outro? He said, you're not going to go out and buy some more, Eu are you? disse, não, não quero I mais. said, no, I don't want any E more. por que você não quer? He said, why don't you want any Você more? não sei? I said, I don't know. Eu só não quero. I just don't want any more. Irmãos, Brothers, eu não sisters, sabia que o corpo é templo do Espírito Santo. I didn't know that our bodies was a temple of the Holy Spirit. Mas eu não queria mais. But I didn't want any more cigarettes. Você me entende? Do you understand? E eu gostava de bebida alcoólica. And I like to drink as well. Muito. Alcohol. Lots. Teve noite que eu não consegui chegar em casa porque eu estava The bêbado. nights I couldn't even get home because I was too drunk. Aos 17 anos. 17 years old. Você também? Johnny também. Johnny? Hã? Também. Eu também. A experiência dele parece com a minha. Yeah, me too. A experiência dele parece com a minha. Yeah, Johnny's experience is similar to mine. É muito parecido. Hã? Oh, meu amigo! Long time we're going to have to Glória a Deus. Praise God. Então, quando terminou aquela conversa com o pastor, So when that conversation, that pastor finished, eu saí e fui para minha casa. I left and I went home. Como eu não tinha dinheiro para pagar ônibus, As I didn't have any money to go pay for the bus, eu fui a pé. I went walking. E foi muito bom eu ter ido a pé. And it was really good that I went walking. Porque eu olhava para as coisas Because I was looking, e eu amava tudo. I Amava. loved everything. Eu amava as árvores, I was looking at the trees.
Eu amava o I céu. loved the sky. Eu olhava as paredes, parece que eu amava tudo. Even the walls was Eu disse, eu estou maluco. I never Eu estou ficando doido. thought I went crazy. Eu estou amando parede, eu estou amando. How can I be loving the walls? Foi a primeira sensação que eu tive quando Jesus me salvou. It was the first sensation I had when Jesus saved me. Então, aí isso era quinta-feira à noite. That was a Thursday night. Aí passou a sexta-feira, Went to a Friday, o sábado. Saturday. No domingo de manhã eu fui para a escola On dominical. the Sunday I went to the Sunday school Que eu fiquei sabendo que tinha reunião domingo de manhã. because I found out there was a Sunday school on Sunday mornings. E por um ano, For 1 year, nunca perdi qualquer uma reunião. I never missed one meeting. Nem 1 year. vigília durante a noite, Not a prayer vigil during the night, nem culto de oração, not a prayer meeting, nem escola not dominical, a Sunday school, nem culto na praça. not even in the square where there's Nada, open nada, air, nada. nothing. Então domingo de manhã cheguei na igreja, So Sunday morning I arrived at church. 1, 2, 3, sentei na terceira carreira. I was at the third row. E de repente um presbítero foi lá para frente e começou a escola dominical. And suddenly an elder went to the front of the church and began this Sunday school. E ele disse, vamos orar. E ele levantou as mãos. And he said, let's pray. And he lifted his hands. Ele tinha cantado um pequeno corinho e levantou as mãos, vamos orar. He sang a little song and then lifted his hands. He says, let's lift hands. Quando ele fez assim, When he did that, parece que ele empurrou alguma coisa sobre nós. it's as if he pushed something over us. Mas ele só fez isso para orar. But he just did this to pray. Mas assim, ó. It was like a wind. E então a primeira fileira The first row ficou radiante de alegria. was filled with joy. A segunda também. The second row too. Quando chegou em mim, parece que bateu no peito. When it came to me, it's like it hit me in the chest. E toda aquela alegria da quinta-feira voltou em dobro. In all that joy from the Thursday came and filled me double. E eu fiquei em pé. In bed. So I stood up E eu fiquei tremendo. and I was trembling E eu olhei para os outros. and I was looking for E eles estavam também a and I mesma was trembling coisa. as well. E eu disse, mas isso é bom And demais. he said, oh, but this is really good. E aconteceu lá para trás de mim também. And it happened behind me as well. Quando foi no sábado, On the Saturday, eu estava lá na praça, I was there in the town square com o microfone na mão, with a microphone in my hand, pregando a minha primeira mensagem, preaching my first message em João capítulo 11, in John 11 a ressurreição de Lázaro. about the resurrection of Lazarus. Eu estava morto, I was dead. e Jesus me tirou da morte, Jesus took me from death. e me deu uma vida nova. He gave me a new life. Por que eu contei tudo isso Why para have I vocês? told you all of this? Porque eu precisava dizer para vocês a diferença entre salvação e batismo no Espírito. Because I needed to explain to you the difference between salvation and the baptism in the Holy Spirit. Salvação é uma transformação no coração. Salvation is a transformation, conversion, Conversão. a transformation of the heart. Tudo que você queria, você não quer mais. Everything you used to do that was wrong, you don't want to do anymore. E coisas que você nunca tinha interesse, você agora está apaixonado. And suddenly things that you never bothered about before, now you're suddenly in love with and want. Isso é novo nascimento. That's new birth. E batismo no Espírito Santo Baptism in the Holy Spirit, é um poder it's the power para testemunhar. to testify. The Então power eu, to testify. então eu queria contar para todo So I mundo. wanted to tell everybody. Mas foi exatamente isso que Jesus falou para os discípulos. But this is exactly what Jesus said to the disciples. Ficar em Jerusalém Wait in Jerusalem até que do alto seja revestido do poder. until you receive power from on high. E ser-me-eis testemunha And you'll be my witnesses em in Jerusalém, Jerusalem, na Judéia, in Judea, em Samaria. in Samaria, to the ends of the earth. Vocês conhecem Atos dos Apóstolos. You know Acts of the Apostles. Estamos estudando agora. Filipe foi para Samaria. Philip went to Samaria. O que aconteceu em What Samaria? happened in Samaria? O Paulo na estrada de Damasco cai Paul on the road to Damascus falls in the presence of the power of e God. levanta outra pessoa. And he gets up a different person. Aí recebe a visita do Ananias lá em Damasco. And he receives a visit of Ananias in Damascus. Ananias ora com ele Ananias prays with him. e ele recebe poder para testemunhar. And he receives power
to be able to testify. E ele sai de Damasco pela janela. And he leaves Damascus through the window. Uma semana depois, 1 week later, porque ele começou a falar para todo mundo because he was telling everybody do amor de Deus. about the love of God. E ele ia morrer na And cidade. he was going to die in that city. Aí ele vai para Jerusalém And then he goes to Jerusalem e começou a disputar com os senhores da lei. and started to dispute with the scribes and the law, teachers of the law. E de repente os doutores da lei vão matar ele. And then the authorities said, oh, let's kill him. Então o Barnabé corre lá e diz, não, vem aqui, fica comigo. So Barnabas goes and pulls him close and says, stay with me. Trouxe e protegeu To Paulo, protect him, to protect Paul. discipulou Paulo, Disciples Paul. e a igreja mandou ele com uma passagem só de ida para a cidade dele. And the church of Paul, Paul. and church sends Paul to his city. Yes, with a one-way ticket. Yeah, Só com passagem de ida, para one-way não ticket. voltar. Yeah, but not to return. Porque se voltasse, Because if he returned, poderia ser morto. he could be killed. Por que estava acontecendo isso com Paulo? Why was that happening with Paul? Porque ele tinha nascido de novo, Because he'd been born again, e tinha sido batizado no he'd been Espírito Santo. filled with the Holy Spirit, E agora ele tinha paixão and now he got a passion e poder para testemunhar. and power to Então ninguém be. segura. So nobody could hold him back. Ele está disposto a morrer. He was willing to die. É a melhor coisa que aconteceu. The best thing that could happen. Então, Yeah. 2 semanas depois que eu conheci Jesus, 2 weeks after I met Jesus, o meu pai tinha percebido já. my father had seen Aí ele perguntou para minha mãe, o que aconteceu com ele? and asked me mom. He asked me mom, Aí what's happened to him? a minha mãe disse, ele agora é crente. And my mom says, oh, he's a believer now. Aí ficou bravo. And he was angry A gente vivia junto. because we used to drink together. É, éramos muito amigos, porque We were very friendly, me and my dad. eu gostava de tudo que ele gostava. I liked everything he liked. E agora eu não gostava de nada que ele And gostava. now I didn't like anything that he liked. Ele me chamou para uma conversa. So he called me to one side to have a chat. Então ele disse, agora eu não quero mais você aqui em casa. And he says to me, I don't want you anymore in my Ou house. você escolhe a sua família ou ser crente. Choose between your family or being a believer. E eu fiquei bravo. And I was angry. E eu falei com ele, eu quis sair desse inferno muitas vezes. And I said to him, I want to get out of this hell many times. Porque essa casa é um inferno. Because this house is hell. Com essa bebida sua, com essa cachaça With sua. all of this drinking that you do. Mas agora eu não vou embora. But now I'm not going. Eu vou ficar aqui. I'm going to stay here. Porque eu conheci algo que você não conhece. Because I know something that you don't know. Eu tenho um coração que você não tem. I've got a heart that you haven't got. Porque Jesus transformou minha vida. Because Jesus transformed my life. E eu vou ficar aqui And I'm going to stay here. para viver uma vida To diferente. live a different life. Porque vocês vão saber Because you're going to know que a gente pode viver uma vida diferente. that we can live a different life. It's possible to live a different O meu pai disse, então não me dirija mais a palavra. Não fale Don't mais talk to comigo. me anymore, his dad Eu said. disse, tudo bem. Okay, I said, okay. Por uns 2 ou 3 meses eu não podia falar com ele. 2 or 3 months I couldn't speak to him. Depois, aos poucos, começou a conversar. And then we started to talk again. E uns 2 anos mais tarde, 2 years later, eu estava passando em frente a um bar. I was passing in front of a pub, a bar. E eu ouvi meu pai conversando com os amigos dele. And I heard my father talking with his friends. E ele estava... Aí eu parei, And I stopped. porque ele estava falando a meu respeito. Eu parei e fiquei escutando. I stopped and I started to listen. He was speaking about me. E ele disse, eu tenho 3 filhos. He said, I've got 3 sons, Mas eu só tenho um que me dá muito orgulho. but I've only got one that makes me very proud. Porque ele tem uma vida diferente. Because he's got a different life. Era Jesus. Então, Deus não planejou uma igreja que não seja batizada no Espírito Santo, irmãos. So God has not planned a church to not be baptized with the Holy Spirit. Does that make sense? Vocês me entendem? The church needs the baptism of the Holy Spirit to be empowered, right? Sabe, Deus não criou uma igreja que não creia nos dons do Espírito. God didn't create a church to not believe in the gifts of the Spirit. O livro de Atos dos Apóstolos não cabe numa igreja tradicional. The book of Acts doesn't fit well in a traditional church that doesn't believe these things. Então nós temos que escolher que igreja nós queremos ser. So we need to choose what kind of church we want to be.
se nós escolhermos querer ser uma igreja bíblica, and we want to be a biblical church, então nós temos que buscar o batismo do Espírito Santo. we need to seek the baptism of the Holy Spirit. E o avivamento continuou no Brasil. And the revival continued in Brazil E durou do ano 68 and went from 68 até 1985, mais ou menos. until about 1985, more or less. Era um poder tremendo. It was an incredible power. As igrejas cresciam rapidamente, The churches were exploding with growth porque era muito forte o poder de Deus. because the power of God was very strong. Mas aí começou a surgir na igreja But then there were some things that emerged within the church. aquelas pessoas que acham que têm o dom do Espírito. Or these people who thought they'd got the gift of the Spirit. They were the gift. Então, Nós temos 8 horas. Vai ter perguntas. eu vou passar mais 10 minutos, Tá bom, aí eles vão fazer umas perguntas. que tem muita coisa. So it's how much you could tell me. Okay, very good. Tem algumas pessoas que achavam que eles eram o bom, né? Isso. Achando que eles tinham, que algumas pessoas na igreja começam a achar que eles têm o dom. Some of these people thought they'd got the gift. Então, quando Deus usa eles So when God used them para entregar uma palavra profética, to give a prophetic word, ou para ter uma interpretação de línguas, or for an interpretation of tongues or something, ou para falar em outras línguas, or to speak in other languages, eles ficam muito felizes. they were very happy. Mas quando Deus não faz, But when God didn't do it, eles começam a forçar a barra. they started to force it. Então começam a falar língua que não é do Espírito. So they started to speak in tongues that weren't from the Spirit. Então começa a dar profecia que não é do Espírito. They began to speak prophecies that weren't from the Spirit. Então começam a ter interpretação de língua que não é do Espírito. Interpretation of tongues that weren't from the Spirit. Porque não entenderam o que Paulo escreveu aos Coríntios. Because they didn't understand what Paul wrote to the Corinthian church. Os dons do Espírito não são nossos, The gifts of the Spirit are not ours. são do Espírito. They're of the Spirit. They're the Spirit's. Ouçam, os dons do Espírito. They're os dons do Spirit. Não é They're os gifts dons. of the Spirit. Não é os dons do Fred. They're not Fred's gifts. Não é os dons do John. They're not Johnny's gifts. Não é os dons da Ruth. They're not Ruth's gifts. São os dons do Espírito They're Santo. the gifts of the Holy Spirit. Então você tem que chegar na igreja So you need to come to the church e ficar à disposição. and you need to be available. Se o Senhor quiser, aleluia. If God does it, praise God. Se Ele usar outro, If aleluia. He uses someone else, praise God. Essa vaidade This vanity, acabou com o avivamento. this vanity finished the revival in Brazil. Vocês This sabem vanity. que o avivamento de Gales também foi assim. Now the revival in the Wales was like this as well. O avivamento de Gales foi assim. It was like this. Tinha um casal lá na igreja It was there was a couple in the church, que tomou posse do como é que é o nome dele? Evan Roberts. Everton. Yeah, they took over him. They began to control Então Evan Roberts. começou a controlar o Evan Roberts. They tried to control Evan Roberts. Ah, você não vai fazer isso. You don't know this. You can't do this. Ken Phillips. Even Aquele casal falava com o Evan Roberts, você não vai fazer isso. Yeah. So, they were telling him what he can't do. You know? Você não pode fazer aquilo. You can't do this. You can't do that. Ah, isso você pode fazer. Oh, but you can do this. E ele ficou, And he was, né? he was manipulated. E com isso, And then the revival in Wales died out because of that manipulation. por que acontece isso? Why does this happen? Porque a Bíblia diz: Because the Bible says, eu não divido a minha glória com ninguém. I don't share my glory with anyone. Tem que ser dele. It needs to be His glory. Ele é o Senhor. He's the Lord. E nós somos apenas vasos. And we are just vessels. We're just Nós vessels. somos apenas servos. We're just servants. Se ele quer usar Paul, usa Paul. If He wants to use Paul, He'll use Paul. Quer usar John, usa John. If He wants to use Johnny, He'll use Johnny. Paul vai ficar muito feliz porque ele está usando Paul will John. be happy because he's using Johnny. John vai ficar muito feliz porque Johnny ele will be está happy usando Paul. because he's using Paul. Porque é para edificar a igreja. To edify the church. It's to build the church up. Esse coração This heart, promove o avivamento. it promotes revival. Mas quando eu digo, But when I say,
Eu tenho os 9 dons. I've got the 9 gifts. Yeah, come on. Acabou. So, Finish. Acabou. vamos se abrir para. Temos que ser apenas servos. Vamos ver agora. Só Okay, we need to be servos. servants. Só servos. Just Então, servants. vou parar de falar, quero ouvir I'm going to vocês. stop and let you ask questions. Meus queridos irmãos, My beloved brothers and sisters, busquem o batismo. seek the baptism of the Holy Spirit. Busquem aqueles que já são batizados, busquem uma renovação. Those already baptized in the Holy Spirit, seek a renewal. E cuidem do coração para não se envaidecer. And look after your heart so you don't become vain. Para não achar que é você aqui. So you think it's all about you. Sabe, tem uma heresia na igreja agora, There's a heresy in the church at the moment. que é uma interpretação errada de um texto. There's an interpretation of a wrong interpretation of a biblical text. Interpretaram errado aquele texto, as suas palavras. Have interpreted wrongly that text about your words, Vivi March. A tua palavra tem poder. That your words have power. Vivi March. Life and death are in the power of the tongue. E eles dizem, a tua palavra tem poder. And they say, your word has power. A minha palavra não tem poder nenhum. My word hasn't got any power. O poder da minha palavra é zero. The power of my word is nothing. A palavra dele tem poder. His word has power Na minha boca. in my mouth. E ele põe quando ele quer. And he puts it in my mouth. Se ele não quiser, If he doesn't want to, eu posso virar de ponta cabeça. I can stand on my head. Eu posso passar a noite chorando. I can cry all night long. Não vai acontecer. It won't happen. Porque ele não quer. Because he doesn't want to. Eu tenho que dizer muito obrigado. And I have to say, thank you very much. Porque o Senhor não quis. Because, Lord, you didn't want to. Amém? Amen? Esse tem que ser o coração do crente. That's got to be the heart of the Christian. Ok. Vi muitas maravilhas. I saw many wonderful things. Coisas tremendas. Tremendous things. Quer contar aquela história quando você foi lá no sítio, tinha uns animais lá. Ok. I was going to give you a testimony. É uma só. One story. Só uma. Eu escrevi um livro sobre isso. I've written a book about this. Mas está em português. It's in Portuguese. Agora o Robert pode traduzir. Yeah, Robert's going to see if O we can. João pode traduzir. Os três juntos podem traduzir. Ok? Não tem problema. Vamos contar uma só. I'm going to tell you a little story. Eu tinha 20 anos. I was 20 years old. Estava cheio de espírito. I was full of the Spirit. Muito melhor do que hoje. A lot more than I was than I am today. Porque eu era muito simples. You know, I was very simple. Very simple. E meu pastor My pastor falou comigo, você vai para a cidade de Japurá. he says, you've got to go to the city of Japura. Lá tem uma família na roça There's a family out in the countryside que tem uma moça they've got a daughter. que 5 horas da manhã At 5 o'clock in the morning, os demônios pegam ela. the demons get hold of her and manifest them. E é 5 horas da manhã. 5 o'clock in the morning. Então você vai para lá, So you've got to go there. você vai dormir na casa deles You have to sleep in their home. e quando manifestar você vai expulsar. And when the demons manifest, you've got to go and expel the demons. Eu era seminarista I was at Bible college still, e eu não tinha direito de dizer não. and I couldn't say no. Eu confesso que eu fiquei com medo. I confess that I was a little bit afraid. Mas eu fui. But I went, E cheguei lá no sítio, and I went there, and I got to that farm, like a farm. não tinha energia elétrica. There was no electric. Então quando a noite caiu, So when it got dark at night, escuridão total. total darkness. E eu me deitei na cama e apaguei a luz. And I lay in the bed and I blew out the candle. E ficou tudo escuro. And everything was dark. E eu pensei, onde será que os demônios estão? And I was thinking, where are them demons? Aí eu queria dormir, mas não conseguia. And I wanted to go to sleep, but I couldn't. Eu puxei a coberta, And I pulled the blankets over me head. fiquei bem quietinho e dormi. And I went really quiet and I slept. 5 horas da manhã. 5 o'clock in the morning. Yeah. Cabelo arrepiou tudo. Seu cabelo. Meu cabelo. Oh, it says my hair stood up. Yeah.
E eu acendi a luz And I lit the candle, e saí no corredor da casa. and I went into the corridor with the candle. Passei em frente ao quarto da moça. I went in front of the room where she was staying. A porta estava fechada, eu disse, eu não vou entrar. The door was shut, and I thought, I won't go in. Eu vou esperar a família se levantar. I'll wait for the family to get up. Aí eu fui até a cozinha And I went into the kitchen, e abri a porta da cozinha. and I opened the kitchen door. E o que eu vi lá fora, And what I saw outside, os porcos estavam the endemoniados, pigs were all demonized. o cachorro estava endemoniado, The dog was demonized. as vacas estavam endemoniadas. The cows was demonized. O cachorro fazia assim. The dog was rolling. Virando pelo meio. Going around. Os porcos corriam para lá, corriam The para cá. swine, the pigs was running all over the As place. vacas corriam, batiam na cerca, The cows was going and running against and hitting the fence. e corria para lá e corria para I cá. was running all over the place. Veio sobre mim um poder de Deus tão grande. Suddenly the power of God came upon Eu me. levantei a mão I lifted my e hands disse, and I chega, Satanás! said, enough, Satan. And everything Parou stopped. tudo. Everything stopped. O cachorro veio deitar, The dog came and lay down. os porcos foram fuçar, The pigs as went back vacas, at all. as vacas foram procurar os bezerros dela. The cows went and looked for Eu them. fiquei olhando aquilo. And I was watching it. Eu disse, yes. Praise God. Yeah, awesome. A moça estava no quarto. The girl was still in the room. Aí eu fiquei lá talvez uns 10 And I minutos. was there about 10 minutes. Aí eu voltei. And I went back. A família já tinha entrado no quarto, o quarto estava aberto. The family had gone back into that room now into her bedroom. Aí eu entrei como um gigante. And I came in like a giant. Eu me senti do tamanho daquele que está lá atrás. I thought there was a big Brian. Eu entrei e olhei para as pessoas e disse, ok. And I went in and I said, all right. E ela estava pulando, And she was screaming and se batia na cama. batting. O irmão dela tentando segurar. And her brother was trying to hold her down. Eu disse, Satanás, And I said, Satan, sai dela em nome de Jesus. come out of her in the name of Jesus. Saiu And it went. e nunca mais voltou. Até And hoje. never came back until today. Até hoje. Until today. Por que Deus me permitiu ir até a cozinha, abrir a porta? Why did God permit me to go to the kitchen, open the door and see the animals? Porque Ele queria me mostrar Because He wanted to show me que Ele tem poder sobre that tudo. He got power over everything. E naquele dia eu aprendi uma coisa muito That importante. day I learned something very important. Se você estiver com Ele, If you're with God, você não precisa ter medo de you nada. haven't got to fear. You haven't got to fear anything. Agora eu poderia passar 4, 5 horas contando. Now I can tell you 4 or 5. I can spend 4 or 5 hours telling you all the stories. Mas se quer abrir para as Sim. But I want to open to some questions to you guys. The first one I'd like to ask is, we know the revival was in 68 to 85, Yes. right, in Brazil. Yeah. What percentage of the population Yeah. of Brazil was there then? What percentage were believers We're believers. Before or after the revival? after the revival? Or before or during the revival? So, durante o avivamento de 68 a 85, 86, né? Qual foi a porcentagem da população que se converteu? Tá. Muito boa essa It's a pergunta. good question. Quando começou o avivamento, tinha 5% de evangélicos. At the beginning, there was 5% da população toda do Brasil. 5% of Brazil was evangelical Christian. De 68 a 85, From 68 to 85, saiu de 5% e foi para 25%. it went from 5 to 25% of the population. Qual foi os números? 200? Não. 180 milhões? Naquela época, eu não lembro exatamente, mas eu vou dar um chute aqui. Hoje nós somos 214 milhões. Okay. I'm just asking what the numbers were for the population. Naquela época nós devia ser 150, 160 milhões. So there had maybe at that time maybe about 160 million people, the whole population. There's a second part to this question. Okay. What is it today? Okay. Qual é a porcentagem hoje? Hoje, 40, 35, 40%. 35 to 40% of the population. Mas
A metade disso faz parte dos 380. But half of them, as part of those 380 who never turned up. Unfortunately. Infelizmente. Unfortunately. That's into the millions. Yes, the population of Brazil today is 214 million. Okay, so if you've got a percentage of about, what, 40%, 35 to 40%? Nearly off. So work that out if you can in millions. 40% é Over 100 million, over 100 million. Sem, não, Well, 100 milhões, 100 milhões, mais ou menos, 100 90 milhões. milhões. Eles decidem eleições, decidem tudo. They've got a very powerful voice in Brazil, the evangelical church now. Yeah. Mas hoje não tem o poder que tinha. But today, you haven't got the power that there was at that time. Por que não tem o poder que tinha? Why haven't they got the power today? Porque hoje tem pastores que são donos da igreja. Because today you've got pastors who think they're like celebridades. Celebridades. Celebrity pastors. O propósito é ficar muito rico e muito famoso. The purpose is to become very famous and become very rich. Então o evangelho fica em segundo So plano. the gospel's in second place. Eles fazem parte dos 380. And I'm part of the 380. Yeah. Anybody else? Temos avivamento no Brasil ainda, We still have revival in Brazil, mas não é 30% do que foi. but it's not 30% of what it was. Era uma igreja simples, It was a simple church, um povo humilde. a humble people at the time. Nas nossas convenções, In our conventions, nós íamos para grandes galpões, we used to go to big points, colocava colchão no chão, or like a big warehouse. warehouse, and we'd put cushions on the floor, mattresses. Yeah. espalhava colchão no chão, We put cushions on the floor, e mattresses. os pastores dormiam ali. And the pastors used to sleep there in the building. Havia uma comunhão muito There was gostosa a very strong fellowship. e era muito bom, And it was really good. It was really porque no meio da noite podia começar uma reunião de oração. because in the middle of the night they could start a prayer meeting. Hoje, Today nós temos as nossas convenções em hotéis de 5 we've estrelas. got conventions in 5-star hotels. Todo mundo está lá com o seu, como é que chama isso? So iPhone. iPhone, Everybody's última got geração. all the Aí iPhones. olha, cadê o seu iPhone? Where's Cadê o it? seu? Cadê o seu dele? They say, oh, they're looking at one another. Oh, yeah, got one. Esse é porque não vale nada. Yeah. Or they'll be comparing iPhones and stuff. You know what I mean? That's the point. Entende? Hoje é assim. Today it's like that. Aonde tem o Espírito de Deus, Where the Spirit of God is, tem humildade. there's humility. Todos são do mesmo tamanho. We're all the same, Não on the same level. não chegam com os Rolls Come Rolls Royce, né? Arruma seu bolso atrás, papai. Polestar, kind of. Nobody's turning up with a Rolls Royce, you know, in the time. Hoje é tudo. Yeah, today there's a lot of show. Camisa muito cara. I'm gonna have the really expensive clothing. Mas naquela época nós tínhamos isso também. But at that time there was that. Só que quem tinha lá um carrão, But whoever had a big car then enchia de crente, filled it with Christians ia para a favela. and went to the favelas, the shanty towns. Sabe, é tudo igual. Everybody was the same. Sabe, ia na casa do pobre, So we used to go to a poor person's house pegava uma coxa de frango and get a piece of chicken e comia assim. and eat Com todo mundo. with everybody. It didn't matter. Agora não, vai para o hotel de 5 estrelas, Now it's all about going to 5-star hotels porque eu sou melhor do que você. because I'm better than you. The green rooms, you know, the green rooms and the celebrities and you can't get near the superstars. Deus não está nisso. God's not in this. Então a igreja do Brasil está fraca por causa dessas So the coisas. church in Brazil is weak because these things have come into it. Pastor Paul. Have you been to Brazil and been on the mountain? Quando eu fui para o Brasil, eu fui para o monte, eu levei para o monte.
do you think that the prayer life of much of the church is stronger or weaker today? Você acha que a vida de oração de a maioria da igreja é mais forte ou mais fraco hoje? Mais fraco. A lot weaker. A lot weaker. I'm just going to explain, alright? So, porque eu saí do Brasil em 2013. Quando ele foi. When did you go? 2011 was it, the last time? Yeah. 2011. Aí quando a gente ia no monte, tinha um monte de pessoas, se não chegasse cedo, senão ia acontecer. Então tinha naquela época. So like in 2011, there was still a lot of people praying on the mat. Used to go on like on a weekend, and if you didn't get there early, you wouldn't get a place. And it seemed like rainforest on the side of a hill, you know, on the side of a motorway. So you've got to get there early. So there were lots of prayer then, mas agora está falando que acabou isso. Não, não acabou. It hasn't finished, but it's reduced. Porque agora, ao invés de ir para a montanha de oração, Now, instead of going to the mountain to pray or the hill to pray, vai para a academia. to the gym. Oh, Não é pecado ir para a academia. it's not a sin to go to the gym. Mas não é pecado ir para a It's academia. not a sin to go to the gym. Mas qual é a sua prioridade? But what's your priority? Entende o que eu estou falando? Do you understand? Sabe? Eu cuido da minha saúde, eu faço pilates. So I do Pilates, is what they call it here, pilots. I said Pilates. Pilates. Pilots. No, they don't. He does it. Mas eu tenho que decidir. But I've got to decide. Eu vou para uma sessão de pilates ou vou para uma reunião de oração? Am I going to go to a session of Pilates or am I going to go to a prayer meeting? Se eu tiver que escolher entre os dois, If I've got to choose between the two, aquilo que estiver no meu coração whatever's in my vai heart estar em todo o meu corpo. is going to be in my É heart. assim que funciona. That's how it works. Does he think, does your father-in-law think, that that's something that's worldwide now? Because of, you know, how things have Like changed. a prayer, you mean? No, not a prayer, but less commitment. Ok. All around Sim, eu acho que essa falta de compromisso é global. É a mesma coisa dos 500, Yeah. os 120 que ficaram em Jerusalém It's the same thing as the 500 and the 120. e os 380 que não foram para The Jerusalém. 380 that didn't go to Jerusalem. Eles estão juntos todos os dias. They were together every day. É, todos os 120, dias. né? Todo mundo. The group were together all the time. Everybody, todo mundo está junto. All of them were together. Só que na hora de fazer uma escolha, But when they made a choice, when they had to make a choice, os que vão para o lugar de oração é só 120. there was only 120 that went to the place of prayer. So, então você acha que é global, né? Numa igreja de 300 In a pessoas, church of 300 people, uma igreja pentecostal de Pentecostal 300 church of 300 people, deve ter aí 40, 50 que vai para probably a oração. like 40 or 50 go to the, E os outros vão para outro lugar. everybody else to something else. Então, Acho que tem muita distração, né? Muita... muita distração. So there's a lot of distractions. Outra coisa que aconteceu lá no Brasil é que os crentes melhoraram de situação financeira. Another thing that happened in Brazil is that the Christians started to become a bit wealthier. Porque a presença de Deus enriquece. The presence of God enriches. A presença de Deus melhora a vida da gente. The presence of God John? improves our lives. O Johnny sabe disso. God blesses us. Acho Johnny que é o mais rico que nós temos aqui hoje. says the richest guy. Yeah. Mas eu e o Johnny éramos mais ou menos na mesma condição social. We were poverty. Pobre, éramos pobres. They were poor. I mean poor. I don't mean, you know, on benefits. I mean poor. Yeah? On him. Johnny, what's up there? Se a tua riqueza melhora, não ponha nela o coração. Fique quieto. Por favor. Vou fazer em português, Pode falar. Sobre qual a sua opinião sobre as igrejas neopentecostais do Brasil? Elas são um problema para o cristianismo brasileiro? So John is asking about the neo-Pentecostal churches in Brazil. Are they problematic?
Neopentecostal Neo-Pentecostal, é um subproduto it's a subproduct desses que querem dizer eu tenho os dons. of those who are saying, I've got the gifts are mine. Então é mais ou menos assim, eu tenho poder It's like saying, I've got the power. e vocês são o gado. And you are like the cattle. I've got the power. Tem que vir a mim, You need to come to me. porque se você não vier a mim, Because if you don't come to você me, não tem nada. you haven't got anything. Não é verdade. It's not true. Essa é a igreja neopentecostal. That's how the Neo-Pentecostal church. Deixa eu só Resumir bem. explicar então para ela. So what we're seeing on some of the, you've only got to go on YouTube and you can see lots of examples of this, where you've got certain individuals and the people these individuals are calling people to themselves, to their own, what they describe as anointing or position or apostleship or whatever they say. Not leading them to Christ, but to themselves. You understand? That's what he's talking about. That's what it produces. So you become sent. People come after you. You need me. You need my anointing. You understand? That's the thinking behind it. 10 more minutes. About over 10 years ago, it was an item of news, and there were hundreds of babies being born that were deformed in Brazil. Oh, checklist. Can you remember? Zika virus. Half the brain, yeah. Yes, from a mosquito bite. And we've never heard it. Aquela, uns 10 anos atrás tinha aquele Zika, né? Sim. E muitos bebês estavam nascendo com deformidade. Isso. Isso. E ela está perguntando sobre essa situação agora. Não, não tem. Now it's finished, so she's got Ebola now. We've got a case of Ebola in São Paulo. Yeah. Mas você mencionou que do relacionamento. So Eu tô perguntando, ele tá entendendo, né? no, mas eles não. Tá bom. So Dad, you spoke about that relationship. Que você falou que era o relacionamento das pessoas com Deus. So you spoke about that relationship that people had with God Que trazia um certo avivamento. that brought about Avivamento é relacionamento. Então quer dizer que hoje a gente não está tendo um relacionamento basicamente. What does that mean? Because we've got no revival then today, that we've got no relationship. Lembra dos 120 e dos Do you 380? remember the 120 and the 380? É mais ou menos isso que It's more or less acontece. the same. Tem um grupo na igreja There's a group in the church que está buscando, that are seeking, mas o grupo que busca é menor do que o grupo que não but busca. the group that are really seeking it are smaller than the group that aren't. E também tem a qualidade dessa busca, And it's the quality of this seeking as well. entende? Quanto mais você gasta tempo buscando a Deus, The more you spend time seeking God, mais fácil fica para o Espírito Santo se comunicar com você. it's easier for the Spirit of God to communicate with you. Porque avivamento é comunicação também. Because revival is about communication as well. É Shekinah, é a It's presença, Shekinah, it's the glory. é comunhão. Presence, it's fellowship and communion. É, É onde está o tesouro. Então. Where your treasure is. então, é muito normal no avivamento, So it's normal in the revival. a gente está andando na rua So we'll be walking in the street during the e a revival, gente está orando. and we'll be praying. Lá dentro de nós há uma oração. And within us there's this prayer. E nesta oração o Espírito de Deus está falando com a gente. And the Spirit of God was speaking with us. Então, esta comunhão So this communion is fellowship. intensifica quando a gente acha um lugar onde a gente pode se esbaldar, se dedicar, se extravasar. It intensifies when we find a place where we can Deixar sair. Come out, right? where you can allow it to come out. That's right. É por isso que Paulo disse, orai sem cessar. That's why Paul says, pray without ceasing. No Salmo 42, Psalm 42. eu acho que eu vou pregar sobre isso aqui. I think I'm going to preach about this here. No Salmo 42, ele diz assim, eu estou muito angustiado. He says, I'm very Anguish. anguished. Yeah. Troubled.
Yeah, trouble. Why are you downcast, O my soul? Remember that. Yeah. Porque eu sou humilhado o dia todo. Oh, yeah, because I'm humiliated every day. Mas à noite, But at night, o cântico de Deus está comigo. the song of God is with me. I can't remember the. Eu tenho uma oração no meu There's a coração. prayer in my heart. Então aquele salmista So that psalmist, estava vivendo he was living, a saudade do templo, he was missing that temple, his time in the temple. a saudade da presença, He was longing for the presence of God, saudade da Shekinah. longing for the Shekinah E à glory. noite, quando ele estava a conseguir ficar sozinho, And at night when he was on his own, conectava com he isso. used to connect with Porque God. durante o dia ele estava sendo Because chicoteado. during the day he was being whipped and he was being humiliated by the enemy. Mas quando ele tinha um tempo, But when he had the time, estava he conectado. was connected with E God. por isso ele tinha esperança. And because of this he had hope. Por que está batido a minha alma? Oh, why are you downcast, O my soul? E por que você chora aqui dentro de mim? Why do you weep? Espera em Deus, pois ainda Hope o in louvarei. God. I will yet praise Him. O avivamento estava. The revival was there. But did you have Brian? Did you have a question? Yes, similar to what Ajna has asked, Yeah. but obviously it's depressing to hear how man is twisting God's message to self rather than to God. But obviously man cannot quench what God is doing. So let me just. Então que é deprimente, né? Ouvir como Deus, como o homem está distorcendo a palavra de Deus e tal. Só que também o homem não pode segurar o que Deus quer fazer. Is that right? Quench. Segurar o Espírito Santo. Yeah. Yeah. So lost my track of thought. So obviously God is still moving in Brazil. Então Deus está ainda movendo no Brasil. So is he moving more in the poor areas rather than amongst those who are wealthy? Ele está movendo mais nos lugares mais pobres, comunidades mais pobres, ou aqueles com mais. Não, ele está movendo em qualquer lugar. No, he's moving all over. Yeah. He's moving all Deus over. não para. God doesn't stop. Tem ricos There are rich people cheios do Espírito full of the Santo. Spirit. Porque não, eles furam a bolha e saem. Não ficam participando com os. Get out of, because they get out of the... They get out the bubble. Out of the bubble. Yeah. Sai da bolha, They entende? come out the bubble. The rich bubble, right? Yeah. Yeah. Então quem sai da bolha So those who come out of that rich bubble se conecta com ele. connect with Him Porque ele está presente sempre. because He's always present. Yeah. Segundo Crônicas 7, Second Chronicles 7, se 40. esse povo If this que people se chama pelo meu will nome call by my name, Yeah. se humilhar, will humble themselves, eu ouvirei do céu. I will hear from Him Eu vou sarar essa and terra. I will heal this land. Yeah. Entende? Understand? Ele está disponível. He's willing. He's right. Yeah, willing. Você quer só para terminar, pastor? Como que, tipo, sempre você falou que você entrava de manhã na igreja durante essa época e tinha pessoas que começaram a orar depois desse problema e tal, ficaram o dia inteiro até. É uma experiência. Yeah, pode falar. 1976. 1976. Eu estava, foi a época que eu fui lá orar pela moça lá no mato. It was when I went to go and pray for that girl, you know, No mesmo ano, that same year. eu estava cuidando de uma pequena I congregação. was looking after a small congregation. E houve um mover tão grande do Espírito Santo, There was a great move of the Holy Spirit. tudo gente muito humilde. Lots of simple people and humble people. E era uma congregação pequena, It was a small congregation. tinha 40, 50 There were pessoas. 40 to 50 people. A cidade tinha 500 There pessoas. was maybe 500 people in the whole town. Então era um lugar muito humilde. So it was a very simple place. A igreja era uma casa de madeira, It was the church was made of wood. um antigo povo que foi transformado em It igreja. was a pub that had been transformed into a church. É. Aconteceu muito isso. Povo This vira used to igreja. happen a lot during the revival. Agora a igreja vira povo. Now, these days, churches become pubs. Mas na igreja, povo vira igreja. But in those days, pubs became churches, and bars became churches.
pai dela tinha um pub quando se converteu. Pai da Ruth. Ruth's dad had a pub before he came to the Lord. E ele jogou a bebida fora, And when he came to the Lord, he threw out all the alcohol transformou as prateleiras em banco and turned the shelves into benches e começou a igreja. and started the church. 1954, 1954, eu não tinha nascido I ainda. wasn't born yet. E o pai dela já estava And her dad was conhecendo he Jesus. already knew Jesus. Ele está hoje com 97 anos. He's 97. É, Nós temos que voltar para a história do... então vamos voltar. Então, naquela pequena So in congregação, that little congregation, 1975, eu cheguei sábado à noite, I arrived Saturday night. fizemos o culto, We did the service. foi muito bom. It was very good. Aí, domingo de manhã, fomos para a escola dominical. Sunday morning we went to the Sunday school. Às 9 horas começamos a escola 9 dominical. o'clock we started the Sunday school. E eu dei o estudo bíblico, And I did the Bible study. estava tudo muito And it gostoso, was all really good. um ambiente abençoado, The environment was good, the atmosphere. a presença The forte. presence of God was strong. E aí deu 11 horas, And at 11 o'clock, eu tinha que terminar, I got to finish. porque eu precisava fazer visita na roça, na So fazenda. I need to go and visit a person in the countryside. E o povo não parava de orar. And the people didn't stop praying. Então eu chamei um irmão So I called the brother e disse, você vai comigo fazer visita? and I said, you come with me to do this visit? Ele disse, eu vou. He said, I'll go. Aí eu chamei outro irmão I brought another brother. e disse, você cuida da reunião e eu tenho que ir. And I said, you look after this meeting, I need to go to the visit. Quando terminar, você deixa a chave na casa do irmão, o irmão de Lon que estava comigo. When you finished, you leave the key to the church in the house of this other brother. E aí eu chego das visitas, tomo um banho e volto para a igreja. And then later on I'll come back from that visit, I'll have a shower and I'll come back to the church. Aí nós fomos, fizemos as We visitas went and we did the visits. e quando nós voltamos, When we came back, a chave não estava na casa do irmão. the key wasn't in that brother's house. Aí tomamos um banho, So anyway, we had a shower. e a família dele também não estava, His family wasn't at home either. e fomos para a We igreja. went to the church. Quando nós chegamos na igreja, When we got to the church, a reunião não tinha terminado. the meeting from the morning hadn't finished. Tinha gente caída debaixo dos bancos, There was people that had fallen under the falando em outras línguas, speaking in other tongues, under the benches. tinha gente chorando, There was people crying. a igreja estava lotada, The church was full. outras pessoas se juntaram a eles, Everybody, other people come together with them. e eu tive que bater palma And I had to clap my hands para começar o culto, to start the que não evening tinha service. terminado. It never finished. The morning service had never finished. E aí eu recomecei o culto, né? Porque eles estavam dentro da... So they was all happy in the spirit and everything, and then I had to restart the next. E cantamos e eu preguei. And we sang and I preached. O meu ônibus era 9h30. And my bus, because I didn't live in that place, my bus was at 9:30. Eu chamei o irmão I called the brother e disse, cuida porque eu tenho que ir embora. and I said, look after this meeting, so I have to go get my bus. Eu fui embora So I ended up, e não sei que hora terminou. I don't know what time it finished this thing. Ninguém almoçou, Nobody had lunch, ninguém tomou banho, nobody had a shower, ninguém foi a lugar algum. nobody left. Estavam embriagados do Espírito. They were drunk in the spirit. If you Vivamente. understand. É uma maravilha. The revival is wonderful. The revival is wonderful. Tem mais alguma pergunta? Anybody else got another question before we finish? Go on, Tom. Was Brazil capitalistic? Brasil foi capitalista. Brasil é. Yeah, capitalist. It is. It is. Yeah, yeah. It's an interesting question. Yes. Anybody else? Okay. I mean, we could be here all night. To be quite honest with you, you need to get him on his own, get him to share some of the other stories. There's so many testimonies, but we just don't have time. We'll translate his book. Yeah, we'll get his book because he has just finished this book, El Shaddai. 10%. Yeah, 8% of people. 10% of what happened during that time is in that book. We could be here all day. But It's only 1
I will say to you, right, now, I left Brazil in 2013, okay, so it's been a few years since. And I've been back, obviously, and I've preached in the churches and stuff. You wouldn't think that the revival had finished. You wouldn't. You've still got streets full of churches, and I mean churches that are full. I don't know about the power of God now, you know, in the churches. When I was there, anything could happen. I used to go and preach in the countryside. I've had people coming in off the streets and just demonised, fall on the floor. There's loads of stories. So it's almost like evanescence. Sorry? No, not Renaissance. It's like a remnant. It's like the revival might be over, officially kind of thing, but you've still got the consequences. Yeah? The embers are still burning, if you like. Do you understand? If you go to Brazil, the atmosphere is different. It's spiritually charged. It's different. You know what I'm talking about, Yeah. Johnny. It's a bit different. Yeah. Speak up louder. Right. Nós temos. It's a difference. Like the pastoral time. The pastoral time when there's 1985. I was saved in Brazil in 1985, but it was at the end of the revival in Brazil. My pastor, Pastor Silvio, he was one of those original group. members of the group of Independent Presbyterian Church. Yeah. The reason why he left the church is exactly because of that, because we couldn't clap the hands, we couldn't say glory to God, hallelujah. Tradition. It was forbidden to do that. So he left, like Pastor Alter, he left the church and founded a new church, which was Presbyterian Independent and Renew Church on that time. But that time for me, the pastors bring people to God. Yes. Not to themselves. Yes. And Brazil church nowadays, many of them, there's mega churches in Brazil, which is professional players, they bring to themselves, right? You know? That's the difference. But the Spirit of God is still upon Brazil, because there's a lot of need in Brazil. So that's why all these pastors like Pastor Terry constantly praying for that flame never to quenched. Yes. Then there's a lot of people in Brazil nowadays which they are aware and come out of this bubble thinking, oh, it's no longer I, but him should be living it. So they end up leaving it and go to a small church, pass on to his church. Yeah. They realize, you know, I have to live for God, not live for myself. But many mega preachers in Brazil, they bring people to themselves rather than God. I don't know, do you think that's an influence from the United States? Very much so. I think very much so. Yes. And I say that with the greatest respect. Marvellous to hear. Maravilhoso. Maravilhoso. The pastor's been saying, going back to those topics that we covered over those 9 weeks, What was this? the same thread is there, and that is prayer, Yes. the Word of God, Yeah. and most importantly, a hunger for God. And I remember saying right at the beginning, don't pray for revival, pray that God will make you ready. And that ready is, I think from what Pastor Altair is saying, is that hunger to know His presence. Would you agree with that? Yeah. Como o pastor Paulo ministrou durante esse estudo sobre avivamento, ele falou que parece que tem muita coisa parecida com o que o Senhor falou, sabe? E falou que tinha muita oração, lots of prayer, a palavra de Deus no centro e tal, sabe? E ele falou que a gente não precisa orar para o avivamento, tem que orar para Deus nos prontificar para o avivamento. Tá certo? Nos preparar. Então, irmãos, avivamento existe no Brasil. Brothers, sisters, revival exists in Brazil. Não acabou. It hasn't finished. Mas a quantidade é bem menor do que era, né? But the quantity de pessoas, né? Quantidade de pessoas. É a quantidade de batismo no Espírito Oh, the Santo. quantity of experiences of the baptism of the Spirit. Havia mais pessoas disponíveis para a obra do Espírito. There were more people willing to work in the work of God. Então Deus não parou. So God hasn't finished. Quem parou fomos nós. Who's finished is us. I was just going to say that Yeah.
We need them here. Yeah. We need hunger, don't we? We do, We yeah. need to change our priorities. Priorities. The trouble is, they know, he knows what it's like. We don't. We don't know. We don't know what we're missing because we've never had it. We've It never comes known. first from a personal revival. Yes. Wanting that personal encounter. A gente falando que começa com pessoal, Isso. encontro pessoal. É, Yes. como eu disse. As I said. Então, se você vai ao Brasil hoje e quiser que eu vá com você numa montanha, So if you want to go to Brazil today and you want to go with me to a mountain, e nós podemos ir numa montanha onde tem 2.000 pessoas orando. I can take you to a when they say mountain, the hills, right? I can take you to a hill where you see 2,000 people together praying, Cheios do Espírito Santo. full of the Holy Spirit. Yeah. Tem uma igreja viva no Brasil. There is a church that's alive in Brazil. Tem uma igreja forte no There's a Brasil. strong church in Brazil, Mas tem muita gente but there's a lot of people brincando com os dons do Espírito. that are messing around with the gifts of the Isso Spirit, atrapalha muito. and that disrupts a lot. I won't take you. Aham. We're going to need to finish, guys. I know you've got loads of other questions, but maybe you catch him on his own. And all the best, trying to get through to him. Amen. Shall we pray just to finish? Bless you. Father, we just want to say thank you, Lord, for what we've heard tonight, Lord. Lord, I know there's so much more that Pastor Ote could share with us, Father. But Lord, we've heard enough to be inspired, Lord, and to feel the desire, Lord, for revival. And we know it starts within us, God, that we need to have that hunger, that longing. So Lord, we pray that you help us, God, to rediscover that, Lord, within our own hearts, reprioritise our lives. That we too one day might be able to speak of stories of a revival that took place in this nation. Oh Father, in Jesus' name we ask your blessing upon Pastor Althea and Sister Ruth. Lord, that you bless them through these coming days, Lord, and protect them, Father. Lord, that might be glory to you wherever they are. In Jesus' name. Thank you very much, God bless you. Our vision is to be a worshipping community at the heart of Kings Winford. Where every home is an expression of the kingdom. And every believer a disciple of the King. Our mission is to be obedient to the Great Commission. Through the faithful proclamation of the gospel. And developing, equipping and sending of disciples. Welcome to Kings Winford Christian Center.